de vida começa agora com a doutora, com a biomédica, a doutora Carla Mocelari. Eu já tô com esse sorrisão aqui para passar para vocês o tanto da minha alegria de falar dessas técnicas que nos deixam mais belas, mais jovens e dividir tudo isso com vocês. Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um assunto bem interessante que são os bioestimuladores de colágeno, tá? Já sabem, quando fala essa palavra, colágeno, já sabe, cai tudo ou levanta tudo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Nós vamos falar especificamente sobre produtos faciais hoje, tá? Então pensando num estímulo de face, principalmente para nos deixar de forma mais natural, mais jovem e deixar com a pele coladinha, tá, Rose? Então a ideia toda de buscar esse assunto, principalmente, é para que a gente consiga postergar um pouco os sinais de envelhecimento, né? Então, de uma maneira, não precisa necessariamente exageros, mas com que a gente pode fazer na medida certa, prevenir, tá? Então, o que a gente pode buscar? Eu até deixei algumas... Nós temos o nosso kit da beleza. O nosso kit da beleza, alguns exemplos de bioestimuladores, tá? Porque a gente fala o que é um bioestimulador? Na verdade, é um composto que ele é bioidêntico, ele é biocompatível com o nosso corpo, tá? Então, principalmente porque a gente fala assim, vai ter reação, é um produto que tem baixas reações alérgicas, porque ele é bioidêntico, então ele é muito compatível com o que tem no nosso corpo, tá? Ele pode vir em similares como esse, como se fosse uma seringa. Esse é um produto que ele é em gel, então ele vai além, na verdade, de fazer o estímulo de colágeno, ele vai ter um efeito de preenchimento, um efeito de sustentação, tá? Então ele vem nessa forma de ampola, ele é aplicado, ele é injetado dentro do rosto, tá? A gente normalmente utiliza vetores, depois a gente vai mostrar algumas imagens em locais que a gente principalmente trabalha a estimulação de colágeno, porque a gente quer efeito de lifting, efeito de sustentação, tá? Então esse seria uma das opções. A doutora falou em efeito de lifting. Quem tá em casa não conhece esse termo, o efeito de lifting, pra mim, assim, ó, na ignorância falando, ele faz essa sustentação de forma natural. Exato. É isso, doutora? Exato. Ele vai fazer a sustentação da face, principalmente quando a gente faz a avaliação, às vezes a gente puxa a pele e a gente nota que às vezes a pele tá mais mole, tá né? vindo. Tá vindo, tá derretendo. A gente usa muito o termo de derreter, Perfeito, né? perfeito. Então assim, a pessoa tá se sentindo derretida. Ou quando baixa assim pra frente, inclina, a gente sente Senhor. aquele peso na pele, peso da face, né? Então o efeito lifting que os bioestimuladores trazem, então esse efeito de colar a pele de volta, tá? De deixar a pele com mais estrutura, porque a nossa fibra de colágeno é uma fibra espiral. Eu acho muito legal explicar isso, né? E com o passar da idade, ele vai desespiralizando, ele vai se soltando. E o que os bioestimuladores fazem? Eles fazem com que a gente tenha neocolagenase, ou seja, produção de novo colágeno em espiral. Por isso o nome, que ele faz bioestimulador de colágeno. Então ele vai fazer de novo esse efeito de tração, esse efeito então de sustentação, tá? As formas podem também ser em pó, que a gente chama, que é um pozinho que vem dentro de um frasco. Esse é um bioestimulador que é conhecido no mundo todo. Esse produto, na Europa, ele já é utilizado desde 2004, tá? Então são produtos que realmente têm um histórico muito grande de utilização no mundo todo. São produtos realmente mais seguros, do que testados. Mais do que testados. Então ele vem em pó, a gente faz a diluição do produto e essa quantidade então vai ser aplicada em pontos estratégicos que a gente vai definir no momento da avaliação. Este aqui também é um outro produto que é em pó, tá? Ele é um poliofilizado, um pozinho bem fininho que a gente dilui e ele vai ser aplicado. Quando a gente faz a aplicação, como é que vai estimular colágeno? Acho que todo mundo pergunta. Sim. Né? Como é que ele faz isso? Qual a diferença deles? Cada um ele acaba tendo um tipo de componente diferente, tá? Aí nessa avaliação, tu vai passar pro paciente qual é o mais adequado para a necessidade dele. A gente pode... Eu já tô querendo usar todos. A gente pode optar também em regiões de pescoço, a gente não faz só bioestimulador, né? A região só de face pode região de pescoço, se usa no colo, tá? Então dá pra usar nas mãos também. Então sabe aquela mão muito emagrecida, aquela mão que tá com a pele flácida, a gente consegue usar os bioestimuladores de colágeno. Porque mão e pescoço não engana, né? A gente até faz um botox, né? Dá aquele tapa no visual, mas as mãos e o pescoço, muitas vezes a gente esquece, né? E acabam entregando. Porque tem que tratar o todo, né? Exatamente, a gente acaba esquecendo. E como é que ele produz colágeno, né? Então como é que ele vai funcionar? É só o líquido lá dentro que produz.
O que o nosso organismo entende a partir do momento que tu injeta esse produto dentro, né, da pele? Ele vai começar a ter uma resposta inflamatória controlada. O organismo vai reagir em relação a essa micropartícula, que é biocompatível com o nosso corpo. E ele vai começar a produzir o colágeno ao redor dessas partículas. E o legal disso é que ele vai produzindo colágeno e vai consumindo essas partículas. Então a gente não vai ter a longo prazo o produto. O produto ele vai se transformar em colágeno. Tá? Por isso, em questões de segurança, ele acaba sendo um produto extremamente seguro. E o que Quanto tempo dura? Em quanto tempo a gente consegue ver o resultado dessa aplicação? Porque nós somos já do ontem, né? Já quero acordar com a cara plena. Pensa que a gente vai produzir colágeno do corpo, é colágeno do teu corpo. A gente tem que esperar a resposta fisiológica do corpo. De cada um. De cada um. E normalmente a gente começa a ver a resposta subclínica de produção de colágeno a partir de 10 dias até 80, 90 dias de estímulo de colágeno. O bacana disso é que depois, quando a gente faz um protocolo de tratamento, os resultados desses produtos duram até 2 anos. Tá? Então, acho que é esse, apesar de esperar para aparecer o resultado, esse resultado passa a ser muito duradouro. É duradouro. Tá? Então, eu acho que vale aguardar os 3 meses, né, para poder ter um resultado natural e duradouro. Doutora, nós falamos aqui em rosto. Claro que o primeiro impacto que a gente tem, porque o corpo a gente coloca uma roupinha mais tapadinha, tá tudo resolvido pelo menos por um tempo. É possível de tratamento e tudo. Mas é claro que também pode ser usado no corpo, pode ser não usado só no rosto. Exatamente. Os mesmos produtos podem ser usados no corpo, tá? Existem produtos que a gente consegue usar focados em região glútea, que é o que hoje a gente fala muito, né? Todo mundo quer aquele up no bumbum, né? Tanto questões de volume ou estímulo de colágeno, então esses produtos podem ser aplicados. Região de bumbum, flacidez, aquela região do joelho, às vezes a gente não tem aqui, muito, né? Pertinho do joelho. Pertinho do joelho. Eu já tô até tapadinha aqui, ó, comportada. Às vezes é um pouco de gordura, a gente tem que identificar o que é a gordura e o que é a flacidez dessa região, mas ele pode ser usado nessas regiões. Região trocantérica, que às vezes, sabe aquele fundo que fica assim, e olha? É isso, doutora, região? Sabe, trocantérica que a gente brinca. Pode traduzir pra gente. Sabe aquele fundo quando a gente olha o bumbum e que tem uma depressão na lateral, assim, olha? Sei. O bumbum tá até bonitinho, mas a lateral da coxa tá Te entrega. Te entrega. Então, para essas regiões, a gente acaba usando bastante produtos que fazem bioestímulo para voltar o contorno bonito de violão, né? Sim, de violão, pessoas. né? Que a gente busca, assim, do contorno bonito corporal. Bom, por isso que eu sempre ouvi falar que bioestimulador de colágeno é vida. E é, né? Ele consegue repor pro teu organismo tudo que a gente vai perdendo durante esse processo natural que todo mundo vai passar, que é o envelhecimento. E como a doutora falou, prevenir, é claro, é o melhor negócio. E a partir de que idade, doutora? Sabe que isso é muito particular em questões de genética, né, Rosi? Assim, a gente sabe que hoje questões genéticas, fototipo, influenciam muito na flacidez, mas a partir dos 30, 35 anos a gente já tem indicação de fazer bioestimulador de colágeno, tá? Claro que a quantidade é menor, então se a gente faz de forma preventiva, melhor ainda. Né, melhor, então a gente vai conseguir manter essa qualidade de pele, e aí é muito em relação à anamnese clínica. Tem pacientes jovens ou que têm uma alimentação mais carente em proteínas que são mais flácidas, porque hoje a gente sabe que a alimentação proteica serve tanto para a estrutura do nosso músculo quanto da nossa pele, né? Então, se tu tem uma restrição alimentar em determinadas proteínas, a gente sabe que talvez a característica de pele seja de uma pele mais flácida. E às vezes as pessoas dizem, não, mas eu faço musculação e tudo, e mesmo assim eu sou flácida. Tô caída. Existem diferenças, né? Da flacidez do músculo e da flacidez da pele, né? São coisas diferentes. Então, a gente precisa, assim, é maravilhoso fazer exercício, é maravilhoso, mas se a tua genética, digamos assim, fazendo especificamente a minha genética de flacidez, é uma genética que é pobre. Tá, então eu tenho, digo assim, a minha família no geral... Ela é muito crítica. A minha família no geral, a gente sabe que temos mais flacidez de pele, em função da pele ser muito clara, em função da genética europeia, então existe essas diferenças. Então sabendo disso, às vezes eu posso malhar, eu vou ter musculatura? Vou, até tenho, mas o que cobre essa musculatura, então digamos o bumbum, a gente nota que aparece o aspecto mais da celulite, fica com aquele aspecto mais, e isso muitas vezes é flacidez de tecido. Então, para isso, a gente consegue fazer bioestimuladores, equipamentos também associados, né, para melhorar pelo menos aquele aspecto do tecido frouxo, do tecido mole. É o todo que temos que trabalhar. Mas vamos ter um dia especial aqui, que vai ser a próxima quarta-feira,
que é um dia da beleza, isso? Na próxima quarta-feira, a gente vai estar com uma plataforma bem interessante que faz múltiplos tratamentos. Então, a Rose vai estar aqui conosco, a gente vai desvendar, né, todas as possibilidades que ela faz. É uma plataforma que se chama Etérea, então a gente tem uma versatilidade, principalmente para poder tratar melasma, tá? Melasma são aquelas manchas na pele. Exato, que são às vezes umas manchas que tem uma fórmula um pouco mais extensa, né, que a gente vê que são manchas que parecem que são várias manchinhas que vão se juntando, né, regiões de testa, normalmente às vezes acontece em função hormonal de gestação, existe um histórico genético também, né, da formação do melasma, então essa plataforma tem a opção de tratar melasma, a gente vai conseguir tratar poros, às vezes o aspecto dos poros mais dilatados, controle de acne, vasos, as manchinhas, aquelas que a gente Já vê. sei, quarta-feira é o dia da gente se internar aqui na clínica da doutora Carla Mocelar. Então a gente tem muita coisa legal e numa única plataforma. Então ela acaba sendo, um equipamento, digamos assim, é um único equipamento que a gente vai tratar com diferentes ponteiras, com diferentes lasers, vários tipos de questões assim relacionadas a cuidados e beleza de pele. Que bom! E como é que a gente faz para participar? Tem que fazer uma avaliação para saber os valores e como se encaixar, porque como tu dissesse, é na quarta-feira. Quarta-feira vai ser dia? Quarta-feira é dia 28. Dia 28 de setembro. Então quem tá precisando daquele up no visual, eu tô com a doutora que eu já vou estar aqui, né? Então vocês já viram que eu já passei por essa avaliação. Estou aqui me tratando com a doutora Carla, já fiz botox com ela, amei. Olha como eu tô com meu olhar poderoso e turbinado. Mas a doutora, vou dividir aqui minha avaliação, posso, doutora? Pode, claro. Me disse que seria muito legal eu fazer um bioestimulador de colágeno, porque claro, eu quero fazer essa prevenção, também já quero dar uma subidinha, quero me cuidar, né? Sabe como é que é? As meninas gostam de estar gatíssimas. E esse é o tipo de cuidado que, claro, a gente tem que fazer com frequência, né? O bacana, na verdade, é pensar assim, ó, a gente às vezes passa tanto tempo, né, sem ter uma alimentação correta, sem cuidados, ou até mesmo sem remover a maquiagem direito e botar protetor, né? Oi, ela tá lá em casa. Então, não é uma única sessão que vai fazer com que a gente resgate, às vezes, esse período que a gente não se cuidou. Mas, né, esse produto, o bioestimulador de colágeno, faz um efeito muito forte, né? Muito intenso. Muito intenso. Tem impacto. A gente vai mostrar as fotos dos antes e depois, assim, que são resultados muito bons. E outra coisa que eu acho bacana falar... Adoro o antes e depois, porque a gente consegue, assim, tudo, a gente fala, mas uma foto com certeza revela muito mais do que nós estamos conversando. E o bacana, assim, ó, que às vezes as pessoas pensam assim, mas eu tô com 70 anos, vai funcionar? Gente, funciona. Né? Então, as fotos vão mostrar assim, pacientes a partir de 70, 75 anos que estão com a mente boa, estão com a saúde física boa e querem se sentir bem. Então, os bioestimuladores funcionam. O corpo tem que estar em equilíbrio com a alma jovem que a gente tem. Hoje a gente sabe da longevidade, né? As pessoas hoje se cuidam, né? Tem mais expectativa de vida diferente. Então a gente pode ter resultados. Então às vezes a gente não precisa ficar chateado porque não vai ter uma resposta. Sim, as respostas acontecem, tá? Então por isso que a gente só precisa ter uma programação, né, de organização. Aqui na clínica, como é que funciona? Eu gosto muito de ver meus pacientes de forma frequente, a Rose sabe. Então a gente faz uma aplicação de bioestimulador, daqui 30 dias meu paciente vai vir de volta, a gente vai fazer o acompanhamento, vai ver, tá tendo resposta, não tá tendo, o que a gente consegue agregar nesse resultado? Vamos fazer um outro estímulo, vamos tentar ver pra a gente ganhar tempo. Sim, né? E outra coisa, então essa técnica pode e deve ao longo do tempo ser associada a outras técnicas para que a gente tenha um resultado melhor. Eu gosto muito de associação de técnicas, principalmente porque quanto mais estímulos diferentes a gente dá, melhor a nossa resposta. Né? Então, é fazer uma analogia com a academia, né? Então, assim, quanto mais exercícios diferentes daqui a pouco a gente faz um funcional, uma musculação, teu corpo vai ficar muito mais bonito, se tu agrega mais resultado, né? E a parte, até mesmo do cabelo, né? Então, se a gente vai, às vezes, mesclando shampoos no cabelo, às vezes se a gente usa sempre o mesmo shampoo, tem uma hora que ele esgota, né? Então, a parte corporal, facial, a parte de tratamento que a gente faz, a parte da estética, a gente precisa fazer essa associação de técnicas, porque assim a gente consegue uma resposta mais rápida, né? E o organismo vai cada vez respondendo melhor a isso, né? Então a gente consegue agregar resultado. Adoro! A gente não cansa de falar
de levar boas notícias para vocês. Então deixa eu deixar tudo combinado. Deixa eu deixar não. Então vamos deixar combinado, quarta-feira que vem, dia 28, agende seu horário aqui na clínica doutora Carla Mocelar, faça uma avaliação, veja qual a sua real necessidade, mas não perca esse dia que vai ser mega importante aqui e até para dar esse pontapé inicial de fazer às vezes alguma coisa por nós mesmos, né? Às vezes a gente fica protelando, não deixa para depois não, entre em contato com a gente que a doutora Carla tem muito para entregar, como vocês estão vendo, né? E ela pensa a beleza num todo, de forma diferente e muito qualificada. Muito obrigada, Carla. E eu vou ficar aqui fazendo a minha consulta agora, meninas. Combinado? Um beijo!